Logo após viajar no tempo, fui demitido pela presidente glacial, Sumentin. Na minha vida passada, trabalhava 996, e mesmo viajando no tempo, continuo sendo um escravo corporativo 996. Para me vingar, sequestrei seu precioso irmão mais novo e fui para o campo durante a noite. Eu queria levá-lo para experimentar as dificuldades do mundo e mostrar-lhe a maldade da sociedade, mas quando abri o porta-malas, um menino adorável olhou para mim e gritou com uma voz infantil: "Tio, minha mãe é Sumentin, ela é muito rica, é mais vantajoso você me ajudar." Olhei para esta versão em miniatura da presidente glacial, meus olhos escureceram. Minha vida de aposentadoria no campo terminou antes de começar. 3 dias depois, um Maybach incompatível com a estrada de terra parou em frente ao meu pátio dilapidado. Sumentin, vestindo um conjunto de alta costura e saltos altos, estava de pé no chão num assento com uma expressão fria. "Seu valor termina aqui." A voz de Sumentin não tinha um pingo de calor. Aquela carta de demissão caiu levemente na minha mesa. Eu fiquei pasmo. Como um escravo corporativo como eu viajou no tempo e ainda é um escravo corporativo? Eu olhei para ela e não disse nada. Por causa daquele projeto idiota dela. O dono original desta carcaça ficou acordado por meio mês seguido, e assim que resolveu todos os problemas, ela me demitiu. Um típico caso de descartar o burro depois de usá-lo para moer. Eu puxei os cantos da boca. Que se dane 996. Eu não vou fazer isso. Peguei a carta calmamente. Entendi. Presidente Su, estou arrumando minhas coisas e indo embora. Simples e direto. As pessoas da empresa olhavam para mim com pena e alegria mal disfarçada. Eu não me importo. De acordo com a memória do dono original, pensei em algo mais divertido. Fui para o andar de baixo. Fiz uma ligação. Suming, saia. Do outro lado da linha, o irmão mais novo de Sumentin, um riquinho recém-formado, respondeu com entusiasmo: "Irmão Lin, espere por mim, já estou indo." Meia hora depois, o som do motor de um carro esportivo se aproximou gradualmente. Sumin saltou do carro. "Irmão Lin, para onde vamos? Existe algum projeto divertido?" Seus olhos brilhavam com admiração. Esse garoto sempre achou que eu era um gênio onipotente. Bati na lataria do meu carro velho de segunda mão e entrei no carro. "Vou te mostrar a vida de verdade. É muito mais emocionante do que ver PPTS no escritório." Eu o enganei tanto que ele ficou atordoado. Sem pensar duas vezes, ele pegou sua mala e a enfiou no porta-malas. "Ótimo! Minha irmã sempre diz que eu não tenho mundo. Desta vez, vou abrir os olhos dele." Liguei o carro e pisei no acelerador. Deixei esta cidade sufocante. Vou levar o irmãozinho mais precioso dela para o campo para plantar arroz. Vou deixá-lo saber o que é sofrimento humano. Quero ver a loucura de Sumentin. O carro entrou na rodovia e me senti aliviado até que parei em uma área de serviço. Eu queria pegar uma garrafa de água no porta-malas. Abri o porta-malas e ao lado da enorme mala de Suming, havia uma criança agachada, um menino lindo como uma boneca de porcelana, olhando para mim calmamente com um par de olhos grandes e brilhantes. Meu cérebro fez um zumbido. Eu já vi essa criança. É o filho que Sumentin adotou. Xiao Xiaobao. Nossos olhos se encontraram e o ar congelou por 3 segundos. Ele falou primeiro, com uma voz infantil e lógica clara: "Tio, olá. Minha mãe é Sumentin. Ela é muito rica. Não vale a pena sequestrar o tio Suming. É mais lucrativo sequestrar. Você me sequestrar." A garrafa de água mineral na minha mão caiu no chão com um pá. Virei a cabeça para procurar Suming. Ela estava segurando um balde de macarrão instantâneo e chupando-o com prazer. Ela se assustou ao ver minha expressão assassina. Linge, o que foi?" Apontei para o porta-malas. Minha voz estava tremendo. O que está acontecendo?" Suming esticou a cabeça para dar uma olhada. Seu rosto ficou branco instantaneamente. "Xiaobao, como você está aqui?" Ela começou a chorar. "Irmão, não fui eu. Foi ele quem entrou sozinho. Eu não sabia. Minha irmã vai quebrar minhas pernas." Xiao Xiaobao disse lentamente. Saindo do porta-malas, batendo a poeira de seu corpo, ela caminhou até mim. Com uma capacidade de análise calma: "Tio, me leve de volta agora. Minha mãe vai pensar que você e o tio Suming se juntaram para me sequestrar, então os policiais virão te pegar. Você vai para a cadeia." Quase caí para trás, com a vista escurecendo. Na minha vida passada, devo ter profanado o túmulo ancestral de alguém. Transmigrei e ainda tenho tanto azar, já começando com barulho.
Me vingar e ainda ganho um ancestralzinho de presente. Respirei fundo. Tentando lutar, criança. Vou ligar para sua mãe agora mesmo. Tarde demais. Xiao Xiaobao ergueu seu relógio de telefone. Já enviei uma mensagem para minha mãe, dizendo que eu e o tio Lin fomos para o campo experimentar a vida, para ela não se preocupar. Ela abraçou minha perna, olhando para cima com seu rostinho. Tio, você é bonito. Seguir você não é desvantagem. Além disso, eu sei lavar roupa. Sei varrer o chão e também vou te ajudar a conquistar minha mãe. Eu olhei para aquele rosto que se parecia muito com o de Sumentin. Minha cabeça doía terrivelmente. Finalmente, sob o choro de Suming e a coerção e tentação de Xiao Xiaobao, cedi. Meu sonho de aposentadoria no campo foi arruinado antes mesmo de começar, com um adulto e uma criança a tiracolo. O carro trepidou ao entrar na aldeia, parando em frente à minha velha casa dilapidada. Suming olhou para a cabana de palha e as montanhas ao longe, chorando ainda mais alto. Irmão Lin, esta é a vida emocionante que você mencionou? Olhei para a bagunça à minha frente. E os dois dependentes olhando para mim com expectativa, suspirei de desesperança. Minha vida de aposentadoria foi completamente arruinada. A primeira noite no campo foi um desastre. Suming, esse jovem mestre que nunca tocou em água fria, tentou acender o fogo e acabou se transformando em um bombom de cara preta. Tossindo terrivelmente, sem expressão, tirei um isqueiro do bolso. Caminhei até lá. Saia da frente. Ele se agachou ressentido para o lado. Eu habilmente montei o fogão e acendi a lenha seca. As chamas. O carro disparou com um bip, e o olhar de Suming para mim tinha mais admiração além de respeito. O jantar foi macarrão cozido em água pura. O único tempero era sal. Suming comeu com uma expressão de sofrimento, como se estivesse engolindo veneno, mas Xiao Xiaobao comeu com prazer. Ela até pegou um pouco de macarrão com seus próprios pauzinhos e colocou na minha tigela. Tio Lin, obrigado pelo seu trabalho duro. Os olhos que se assemelham aos de Sumentin estão cheios de sinceridade neste momento. Alguma parte do meu coração amoleceu inexplicavelmente. Coma rápido. Pequeno ponto. À noite, começou a chover lá fora. O telhado estava vazando, e a água da chuva pingava na bacia. Suming estava enrolado em uma colcha, tremendo em um canto. Irmão Lin, esta casa não vai desabar, certo? Eu a ignorei, vesti uma capa de chuva e peguei a escada e as ferramentas. Subi no telhado. A água da chuva estava misturada com lama, molhada e escorregadia. Assim que subi, ouvi uma voz infantil vindo de baixo. Tio Lin, tenha cuidado. Abaixei a cabeça e olhei. Xiao Xiaobao estava realmente segurando um pequeno banco e sentada sob o beiral. Ela estava segurando um pequeno guarda-chuva de cogumelo. Ela estava me dando ferramentas, parecendo uma pequena supervisora. Na escuridão, a fraca luz iluminava seu rostinho erguido. A irritação no meu coração, de repente, se dissipou. Depois de lutar até tarde da noite, finalmente consegui tapar o lugar onde o telhado estava vazando. Eu estava encharcado. Assim que sentei para respirar, o telefone de Suming tocou agudamente. A identificação do chamador mostrava: Irmã. Suming estremeceu de medo. O telefone quase voou para fora. Ela olhou para mim com uma expressão de choro, sem ousar atender. Peguei o telefone, deslizei para atender. Lin Zhou. A voz de Sumentin estava mais fria do que esta noite chuvosa. Devolva meu irmão e meu filho. Eu posso fingir que nada aconteceu. Enxuguei a água da chuva do meu rosto e disse calmamente: Presidente Su, seu irmão mais novo está voluntariamente comigo para experimentar a vida no campo. Quanto ao seu filho, sugiro que você pergunte a ele mesmo. Entreguei o telefone para Xiao Xiaobao, que estava ouvindo atentamente ao lado. Mamãe, a vozinha pegou o telefone e a voz imediatamente ficou alegre e magoada. É tão divertido aqui com o tio Lin, eu vi vagalumes, ainda mais do que nos livros de histórias. Mas a casa está vazando, o tio Lin acabou de sair do telhado. Ele estava quase morrendo de medo. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Finalmente, Sumentin desligou o telefone sem dizer uma palavra. Peguei meu celular de volta. Olhando para a tela escura, uma premonição sinistra surgiu em meu coração. Ela não vai realmente vir e nos matar, vai? Suming se aproximou e perguntou em voz baixa. Irmão Lin, minha irmã está muito brava? Lancei-lhe um olhar. O que você acha? Ele encolheu o pescoço e não se atreveu a falar mais. Olhei para a noite chuvosa e escura lá fora e esfreguei minhas sobrancelhas. O grande está chegando. Na manhã seguinte, a tranquilidade da aldeia foi quebrada por um
Enorme estrondo de motor. Um Maybach preto contrastava com a estrada de terra ao redor. E a casa de fazenda. Ele parou em frente ao meu quintal dilapidado. Os aldeões correram para ver o espetáculo. Apontando e sussurrando, pensando que era algum grande líder vindo para inspecionar. A porta do carro se abriu. Sumentin saiu do carro. Ela estava vestindo um terno branco de alta costura bem cortado, com um par de saltos altos de 10 centímetros nos pés e uma geada eterna no rosto. Então, aqueles sapatos caros, plof, afundaram profundamente na lama macia da chuva da noite passada. A expressão dela, instantaneamente, ficou ainda mais feia. Eu estava alimentando as galinhas no quintal. Eu estava vestindo uma camisa desbotada e um par de shorts grandes, com um par de chinelos nos pés. Xiao Xiaobao estava agachado ao meu lado, imitando o meu exemplo, jogando arroz no chão, com a boca grasnando como um frango. Sumin estava cortando lenha do outro lado, mas cada machadada atingia perto da lenha, fazendo sua boca do tigre formigar. Uma cena bucólica de galinhas voando e cachorros latindo, harmoniosa e alegre. Sumengtin viu essa cena, a raiva em seus olhos quase explodindo. Ela tirou os saltos altos presos na lama, segurando-os na mão. Descalça na lama, caminhando em nossa direção passo a passo. Suming, Xiao Xiaobao, volte comigo. A voz dela trazia uma ordem inquestionável. Suming estremeceu de medo e deixou o machado cair. No instante seguinte, ele se escondeu atrás de mim. Irmã, eu não vou voltar. Ela reuniu coragem e espiou com metade do rosto. Eu quero aprender habilidades de verdade com o irmão Lin. Eu não posso mais ser um inútil. Xiao Xiaobao foi ainda mais direto. Ela correu e agarrou minha perna, olhando para cima para Sumengtin e dizendo com uma voz clara: Mamãe, eu quero ficar com o tio Lin. Ele vai fazer arroz frito com ovo para mim. E também me levar para pegar o pequeno Ming. O peito de Sumengtin subia e descia violentamente. Ela virou o olhar para mim. Aquele olhar parecia querer fazer 2 buracos em mim. Ela tirou um cheque e uma caneta da bolsa. Lin Zhou, diga um preço. Quanto você quer para deixá-los ir? Ela continua a mesma, acostumada a resolver tudo com dinheiro. Eu ri. Coloquei a tigela de asas de frango e bati a poeira das minhas mãos. Presidente Su, você entendeu alguma coisa errado? Eu não o sequestrei. Segundo, algumas coisas o dinheiro não pode comprar. Apontei para as montanhas fora do pátio. E para o céu azul acima, como o ar fresco do campo. E minha liberdade. O rosto de Sumengtin ficou verde de raiva. Esta é provavelmente a primeira vez na vida dela que alguém se atreveu a repreendê-la assim. Também é a primeira vez que as 2 pessoas mais próximas a ela escolheram traí-la. No primeiro confronto, ela foi completamente derrotada. Para o café da manhã, preparei panquecas de ovo e mingau de painço. O aroma flutuou para fora do pátio. Sumengtin estava parada na entrada do pátio, observando nós 3 em volta da pequena mesa, comendo com satisfação. Xiao Xiaobao até levantou um pedaço de panqueca, gritando para ela: Mamãe, você quer comer? As panquecas do tio Lin são deliciosas. A expressão de Sumengtin naquele momento era extremamente complexa. Ela não respondeu, apenas se virou e voltou para seu Maybach. Eu pensei que ela iria embora, mas aquele carro ficou parado ali o tempo todo. Não desistiu. Parece que ela não pretende desistir tão facilmente. Sumengtin não foi embora. Ela não só não foi embora, como ficou para viver na aldeia. Não há hotéis na aldeia. O chefe da aldeia viu-a conduzir um carro luxuoso e pensou que ela era alguém importante. Então alugou-lhe uma casa de barro vazia ao lado, ainda mais degradada que a minha, com a condição de que ela ajudasse a aldeia a escrever um plano de desenvolvimento de turismo rural. Eu vi com os meus próprios olhos. Aquela CEO de Seberg altiva a encarar a parede com fendas e a enorme aranha-rei no teto. Ela revelou a sua primeira expressão de perplexidade na vida. Eu estava sentado no quintal da minha casa, a beber chá calmamente, a vê-la ela e ao seu assistente a limpar freneticamente. Eu ainda fui bondoso o suficiente para lhe dar um martelo e alguns pregos. Su, a parede ali parece estar um pouco solta. É melhor reforçá-la. O olhar dela era como se quisesse me engolir vivo. No entanto, o caos não terminou aí. Na tarde do dia seguinte, outro barulho arrogante de motor quebrou a tranquilidade da aldeia. Um carro esportivo azul chamativo tentou derrapar na estrada de terra da aldeia. Mas, inevitavelmente, as 4 rodas patinaram loucamente. Finalmente, com um estrondo, metade da frente do carro caiu na valeta ao lado e apagou completamente.
Um homem vestindo um sobretudo, penteado com gel e presunçoso. Saiu do carro desajeitadamente. Era Qin Feng, o rival comercial de Su Mentin, e o seu perseguidor mais fervoroso. Ele não sei onde descobriu que Su Mentin tinha vindo para o campo. E a tinha seguido. Ele estava segurando um grande ramo de rosas sujas. Encontrou a casa degradada onde Su Mentin estava hospedada. Mentin, não tenhas medo, eu vim para te proteger. Ele abriu os braços e correu apaixonadamente, mas escorregou. Caiu de cara na lama. Todo o seu rosto ficou enterrado na lama. Aquele ramo de rosas também ficou todo sujo no seu rosto. Toda a cena foi uma comédia do ano. A chegada de Qin Feng não ajudou em nada, mas tornou a situação ainda mais caótica. Ele se levantou, limpou a lama do rosto e me viu. Imediatamente me apontou o dedo. Foi você que sequestrou o irmão e o filho de Megtin. Ele tirou um cartão preto e jogou na minha frente. Diga um preço. Eu quero esta casa velha. Saia daqui agora. Eu soprei lentamente o ar quente da xícara de chá. Desculpe, é uma casa ancestral, uma herança de família. Não vendo por dinheiro nenhum. Ele ficou sem palavras com a minha resposta e se virou para Xiao Xiaobao, que estava ao lado. Tentando mostrar seu charme. Ele se abaixou. Forçou um sorriso oleoso. Xiaobao, certo? Venha com o tio. O tio vai te levar para a Disney e te comprar o maior Lego. Xiao Xiaobao tapou o nariz. E recuou 2 passos. Tio, o cheiro do seu perfume parece purificador de banheiro móvel. O sorriso de Qin Feng congelou no rosto. Su Mentin estava de pé ao lado, olhando para este Qin Feng que não parava de causar problemas, esfregando as têmporas doloridas. Pela primeira vez, ele achou o silêncio do meu quintal dilapidado tão precioso. Eu olhei para esses 2 elites de ponta que não se adaptavam à vida rural. Quase ri. Isso é simplesmente a maior fonte de felicidade na minha vida entediante e preguiçosa. Tarde da noite, eu estava prestes a dormir quando bateram no portão do quintal. Era Su Mentin. Ele trocou o terno de alta costura por um agasalho. Mas ainda não conseguia esconder sua incompatibilidade com este lugar. Ele não negociou. Nem ameaçou. Ele apenas ficou de pé sob o luar, olhando para mim. Pela primeira vez, perguntou com um tom quase de consulta. Lin Zhou, como você consegue viver em um lugar como este? Naquele instante, naquele rosto frio dele, eu vi uma rachadura. Qin Feng, para se exibir na frente de Su Mentin, começou seu plano de transformação da vida rural no estilo CEO dominador. O resultado foi uma farsa atrás da outra. Ele queria mostrar sua força de namorado, arrancou o machado da mão de Su Ming para cortar lenha. A pose era completa. Com uma machadada, a lenha não abriu. O machado escapou de sua mão e voou, fazendo um som de bang. Ele cortou a vara de bambu da roupa da vizinha Wang Dama, e a cueca florida pendurada nela caiu suavemente em sua cabeça oleosa. Silenciosamente, tirei minha pequena motosserra do canto, e o zumbido começou. Serragem voou, e em meia hora, tivemos lenha suficiente para queimar por uma semana. Empilhados ordenadamente no canto da parede, Qin Feng olhou para a pilha de lenha e depois para o machado em sua mão. Seu rosto ficou vermelho e branco. Ele teve outro acesso de imaginação e quis fazer um jantar romântico à luz de velas. Um telefonema trouxe diretamente da cidade bife, vinho tinto e foie gras de primeira qualidade. Com tudo pronto, ele estava impotente diante de nosso fogão de barro do campo. Depois de acender por um longo tempo, o fogo não acendeu, mas uma fumaça espessa surgiu. Ele estava engasgado com lágrimas nos olhos. Eu não aguentei e o afastei. Colhi alguns vegetais frescos do jardim e tirei um pedaço de carne curada defumada de nossa própria casa da viga. Ingredientes simples. Fritura rápida em fogo alto, um prato de vegetais fritos perfumados com carne curada, uma panela de arroz branco fumegante. O aroma atraiu até a vizinha Su Mentin. Xiao Xiaobao e Su Ming seguravam cada um uma tigela grande. Eles comeram sem nem levantar a cabeça. Tio Lin, sua comida é mais deliciosa do que a de um hotel 5 estrelas. A boca de Xiao Xiaobao estava cheia e ele não se esqueceu de elogiar. Su Mentin estava parada na porta, ouvindo sua barriga roncar. Sua expressão era muito estranha. Qin Feng olhou para sua pilha de ingredientes caros de primeira qualidade, e seu rosto estava mais escuro que o fundo da panela. 2 dias depois, o alto-falante da aldeia quebrou. Esta é uma ferramenta importante para a aldeia divulgar avisos. O chefe da aldeia estava ansioso. Qin Feng imediatamente aproveitou a oportunidade para se exibir. Chefe da aldeia, não se preocupe. Eu vou resolver isso. Vou doar um novo, importado
Garanto a melhor qualidade de som. Ele estava prestes a fazer uma ligação. Eu me aproximei. Peguei a caixa de ferramentas. Espere um pouco, deixe-me dar uma olhada primeiro. Eu abri o rádio antigo, olhei os circuitos internos e peguei um maçarico de solda. Conectei um ponto de interrupção em 2 ou 3 movimentos. Fechei a caixa. Liguei a energia. Atenção, membros da comunidade! A voz familiar ressoou novamente no ar da aldeia, e os aldeões aplaudiram calorosamente. O chefe da aldeia apertou minha mão animadamente. Xiaolin, você é realmente uma pessoa capaz em nossa aldeia. Qin Feng ficou parado no lugar, segurando seu celular, como um palhaço. Mais tarde, Xiao Xiaobao comeu algo sujo e vomitou e teve diarreia no meio da noite. Qin Feng ficou alarmado e gritou que ia chamar um helicóptero para mandá-lo para a cidade imediatamente. O melhor hospital particular, mas eu estava muito calmo. Primeiro, dei a ele um pouco de água com sal e açúcar, para evitar a desidratação. Depois coloquei minhas roupas, peguei uma lanterna e subi a montanha. Meia hora depois, voltei com algumas ervas, fervi-as em um suco espesso. Eu soprei para esfriar e persuadi Xiao Xiaobao a beber. Não demorou muito. Ele adormeceu em paz e estava pulando de alegria na manhã seguinte. Su Mentin assistiu a tudo. Vendo-me lidar habilmente com todos os tipos de emergências, ela lembrou que antes, quando eu trabalhava em projetos da empresa, eu sempre conseguia resolver os problemas mais difíceis com o menor custo e a maior velocidade. E os superpoderes de Qin Feng. Resolver os problemas mais difíceis com o menor custo e a maior velocidade. E os superpoderes de Qin Feng. Na zona rural, onde tudo exige habilidades manuais, pareciam tão ridículos e inúteis. O jeito que ele olhava para mim tornava-se mais complicado a cada dia. Uma noite, Xiao Xiaobao abraçou meu braço e anunciou em voz alta na frente de todos: eu gosto mais do tio Lin. O tio Lin sabe de tudo, ao contrário de um certo tio que usa dinheiro para tudo. Que legal! O rosto de Qin Feng ficou completamente verde. Su Mentin abaixou a cabeça. Ninguém viu o leve sorriso em seus lábios. Ela começou a repensar. Se demitir-me foi um erro colossal. Para animar o ambiente na aldeia, foi organizada uma divertida competição esportiva. Um dos projetos mais importantes foi chamado de Família Trabalhando em Conjunto. Na verdade, é uma corrida de 3 pessoas e 4 pés. É necessário que seja uma família para participar. O chefe da aldeia quis dizer pais com uma criança. Xiao Xiaobao foi o primeiro a levantar a mão ao se inscrever. Eu me inscrevo. Eu, o tio Lin e minha mãe estaremos em um grupo. Ele segurava minha mão com uma e a de Su Mentin com a outra. Ele queria recusar, mas olhando para os grandes olhos de Xiao Xiaobao, cheios de expectativa, as palavras de recusa simplesmente não saíam. Mamãe, por favor, diga que sim, eu quero ganhar o primeiro lugar, o prêmio é um catavento enorme. Xiao Xiaobao abraçou sua perna implorando, e Su Mentin finalmente concordou com uma cara sombria. Qin Feng, que estava assistindo ao lado, ficou boquiaberto. Ele também queria participar. Mentin, e eu aqui. Nós podemos. Ele não terminou de falar antes de ser interrompido por uma frase de Xiao Xiaobao. Nós somos uma família participando da competição. Quem é você? Estranhos não devem vir atrapalhar. A expressão de Qin Feng era tão colorida quanto uma paleta de cores. Antes da competição começar, temos que amarrar os tornozelos de Xianlin juntos. Eu sou responsável por amarrar os meus e os de Xiao Xiaobao. Su Mentin fica do outro lado, inepta, estudando aquele barbante vermelho desajeitado, suas mãos acostumadas com contratos de milhões. Agora não conseguem dar um nó simples. Eu não aguento ver. Vou até lá e me agacho. Deixe comigo. Meus dedos tocaram sem querer seu tornozelo. Seu corpo ficou visivelmente rígido por um momento. A atmosfera ficou um pouco sutil. Que a competição comece. Su Mentin obviamente não está acostumada com esse tipo de atividade. Seu corpo está rígido. O ritmo todo errado. Acabamos de dar 2 passos. E quase caímos. Só posso abaixar a voz e orientá-la em seu ouvido. Presidente Su, relaxe. Acompanhe meu ritmo. Como da última vez que fizemos aquele projeto de desenvolvimento de Shenxi juntos. Você no exterior, eu no interior, trabalhando bem juntos. Ela hesitou por um momento. Ela mesma liderou o projeto Shenxi, e eu era o principal executivo da equipe do projeto. Nós já estivemos naquele projeto. Lutamos lado a lado por inúmeras noites. Ela pareceu se lembrar de algo. Seu corpo não estava mais tão rígido. Começou a cooperar inconscientemente com meus comandos. 1, 2, 1, 2, nossos passos.
Na verdade, estávamos ficando cada vez mais sincronizados, Xiao Xiaobao no meio, nós três. Milagrosamente ultrapassamos um casal após o outro, casais de verdade, finalmente. Na verdade, fomos os primeiros a cruzar a linha de chegada, toda a plateia aplaudiu. O chefe da aldeia entregou o grande catavento colorido a Xiao Xiaobao, o garotinho estava muito feliz. Com a mão esquerda segurando a minha e a direita segurando a de Su Mentin, sorrindo mais brilhante que o sol. Os aldeões provocaram, esse casal parece tão bem um com o outro. Sim, sim, a criança é tão adorável. Que felicidade! O rosto de Su Mentin estava vermelho como uma maçã madura. Desta vez, ele não refutou. À noite, no pátio, eu acendi uma espiral de repelente de mosquitos, movi um banquinho e pacientemente ensinei Xiao Xiaobao a escrever seu próprio nome. Su Mentin estava sentado sob o beiral não muito longe, observando silenciosamente. O luar brilhava sobre ele, tornando seu rosto frio, muito mais suave. Ele me observou segurando a mão de Xiao Xiaobao, escrevendo os 3 caracteres Xiao Xiaobao no papel, um traço de cada vez. No fundo de seu coração, uma sensação estranha de lar, que ele nunca havia experimentado antes, se espalhou silenciosamente. Ele pegou seu celular e secretamente tirou uma foto dessa cena e então postou um momento sem legenda, apenas a foto. 1 minuto depois, Qin Feng comentou com amargura abaixo. Mentin, se você foi sequestrado, pisque os olhos. Como resultado, antes que Su Mentin pudesse responder, Su Min respondeu primeiro. Minha irmã está bem, não perturbe. Pessoas irrelevantes, por favor, desapareçam no local. Su Mentin olhou para a tela do celular e sorriu do fundo do coração pela primeira vez. Uma chuva torrencial repentina caiu no meio da noite. Na manhã seguinte, descobrimos que a única estrada de montanha que ligava a aldeia ao mundo exterior havia desabado. Deslizamentos de terra e enormes fluxos de lama bloquearam a estrada e a estação base de sinal também foi destruída. O celular não tinha nenhum sinal. Nós nos tornamos uma ilha isolada. Qin Feng entrou em pânico completamente. Ele pegou o seu caro telefone via satélite e caminhou freneticamente para frente e para trás no pátio, tentando entrar em contato com o mundo exterior. Droga! Como isso pode acontecer? O que acontecerá com meus negócios de vários milhões? Su Mentin também franziu a testa. A primeira coisa que pensou foi na avaliação de riscos. Planos de contingência, perdas comerciais causadas por força maior. Este era seu instinto como CEO, mas aqui, tudo isso era inútil. Pela primeira vez, ele provou o verdadeiro desamparo, e eu fiquei muito chocado. Primeiro, inspecionei a velha casa por completo para confirmar que as fundações da casa eram sólidas e não havia perigo. Então, acalmei Sumi e Xiao Xiaobao, que estavam assustados, e então vesti uma capa de chuva, peguei uma pá e fui procurar o chefe da aldeia. Chefe da aldeia, a situação agora é urgente, não podemos esperar por resgate externo. Temos que nos salvar. Imediatamente organizei todos os jovens e adultos da aldeia. Divididos em vários grupos, um grupo é responsável por inspecionar a segurança de cada casa na aldeia, especialmente aquelas casas antigas. Um grupo é responsável por coletar comida e água potável. O grupo mais importante está comigo, usando as ferramentas mais primitivas, pás, enxadas e cestos começaram a limpar a estrada bloqueada, mesmo que só pudessem limpar uma passagem de emergência para as pessoas saírem. A chuva está caindo. Eu fiquei na lama, comandando todos para cooperarem e dividirem o trabalho. Velho Li, leve alguém para ver se há pedras soltas na encosta. Xiao Wang. Aqui, vamos começar a cavar deste canto. Minha voz não é alta, mas é excepcionalmente calma, com um poder reconfortante. Su Mentin estava de pé sob o beiral não muito longe, observando-me silenciosamente, observando-me comandar com calma na chuva, coberto de lama. Mas parecia mais confiável do que nunca. Ele descobriu que este homem que fazia relatórios de PPT na sala de reuniões e este homem que se levantou em tempos de crise pareciam ser duas pessoas. Mas ambos têm o mesmo núcleo, calmo e poderoso. Sempre consegue resolver problemas. De repente, ele sentiu o charme deste homem. Muito mais deslumbrante do que aqueles chamados elites que usam ternos e falam sobre negócios de 1 bilhão. À noite, a eletricidade também foi cortada e toda a aldeia mergulhou na escuridão. Acendemos velas e todos se reuniram no pátio da casa do chefe da aldeia para aliviar a tensão. Encontrei um violão velho e empoeirado em um canto e afinei-o.
Comecei a tocar e cantar uma canção folclórica simples. O céu está escuro, a chuva vai cair, uma melodia suave. Fluindo na noite silenciosa, o humor de todos gradualmente se acalmou. Su Mengtin caminhou até mim e sentou-se ao meu lado, à luz das velas. Refletindo em seu perfil, Ling Xiao, desculpe, ele disse de repente. A voz era muito baixa, a demissão foi muito complicada. Eu sinto muito, foi a primeira vez que ele pediu desculpas para mim tão abertamente. Eu não perguntei que tipo de situação complicada era essa. Eu apenas parei de tocar e olhei para ele, tudo passou. Eu pausei e disse novamente, Presidente Su. Aqui, você não precisa se segurar o tempo todo, ninguém precisa que você seja aquele presidente iceberg onipotente. Esta frase é como uma chave. Gentilmente atingiu o lugar mais macio em seu coração. Seus olhos ficaram vermelhos em um instante. Xiao Xiaobao adormeceu em algum momento. A pequena cabeça descansando firmemente no meu ombro. Su Mengtin olhou para esta cena, olhando para mim. Vendo as duas pessoas mais importantes de sua vida dependendo desse homem que ele demitiu pessoalmente. Sua dura linha de defesa em seu coração vacilou completamente neste momento. Ele disse em voz baixa, tão suave que mal podia ser ouvida, eu não sei como ser uma boa mãe. Assim como eu não sei como manter alguém que eu quero manter. A estrada da montanha finalmente foi aberta. Qin Feng foi a primeira pessoa a escapar deste lugar que o fez sofrer humilhação. Eu pensei que Su Mengtin também iria embora. Mas ele não foi embora. Ele ficou. A razão é: após este incidente, decidi realizar uma investigação de investimento aprofundada nesta aldeia. Cumprir minha responsabilidade social. Palavras grandiosas, mas seu comportamento a seguir expôs completamente seu verdadeiro propósito. O interesse dele não está no vinho. De uma forma extremamente desajeitada e hilária, o prelúdio começou. A primeira coisa que ele fez foi me apresentar um PPT de 50 páginas intitulado Análise de Viabilidade Comercial e Discussão do Modelo de Lucro do Projeto de Criação de Galinhas no Quintal de Linzhou. Ele usou vários modelos e gráficos de dados complexos para argumentar comigo que, se métodos de gestão científica forem introduzidos e a proporção de ração for otimizada, e os canais de vendas online forem desbloqueados, minhas 10 galinhas podem render dentro de um ano um lucro anual de 1 milhão. Depois de ouvir, eu dei um puxão sem expressão em uma galinha velha que estava fascinada. Presidente Su, se ele soubesse disso antes. Os ovos que ele põe podem ser surpresas. Além disso, você se esqueceu de considerar o maior fator de risco. Se a peste suína vier, toda a vila comerá. Ele ficou chocado. Obviamente, ele não entendeu qual é a relação entre criação de galinhas e peste suína. Sua segunda tentativa foi enviar presentes. Ele provavelmente achou que era difícil para mim cultivar a terra, então ele comprou online o mais recente drone agrícola totalmente inteligente. Aquela coisa parecia realmente de alta tecnologia. Como o terreno em Socalcos aqui é muito complexo. Aquele caro drone bateu na parede da montanha durante a cerimônia de voo inaugural e foi gloriosamente destruído em uma árvore torta. Eu silenciosamente conduzi a vaca velha da família Lao Huang na vila e arai a terra da maneira mais tradicional durante toda a tarde. A eficiência é muito maior do que a daquele drone. Su Mengtin olhou para a velha vaca que estava mordiscando a grama suavemente e caiu em profunda reflexão. Pela terceira vez, ele decidiu começar com minha alimentação, roupas, moradia e transporte. Ele me comprou um macacão de alta costura de uma certa marca de luxo. O tecido da roupa e o corte são realmente impecáveis. Eu cheguei à vila de montanha e no dia seguinte eu estava usando para pegar esterco e fertilizar o quintal, quando Su Mengtin me viu vestindo aquela roupa de trabalho valendo 5 dígitos, segurando uma concha de esterco em esterco de galinha e lama. Indo e voltando, ele se petrificou no local. Aquela expressão foi ainda mais maravilhosa do que quando seus sapatos ficaram presos na lama. Depois de repetidas derrotas, ele finalmente decidiu me impressionar da maneira mais simples, cozinhando uma refeição para mim. Ele pegou Su Ming Xiao Xiaobao. Ela já tinha ligado para todos, e estava sozinha na cozinha, fazendo barulho. Meia hora depois, fumaça espessa saía da cozinha. Quando entrei correndo, ele estava com o rosto sujo, impotente diante da pilha de lenha em chamas. Na panela havia uma massa preta indescritível. Rapidamente peguei um balde de água e apaguei o fogo. Olhando para a cozinha bagunçada à minha frente e aquela mulher com o rosto sujo de cinzas e preto, com os olhos vermelhos de fumaça.
Finalmente não pude deixar de rir. Presidente Su, retiro o que disse antes. É melhor você voltar a fazer seus PPTS. A cozinha não é para você. Ela estava com raiva e irritada, com o rosto vermelho de sujeira. Xiao Xiaobao e Su Ming se esconderam na porta. Cada um com um punhado de sementes de girassol na mão, enquanto comiam, davam notas para o desempenho ruim de Su Mengting. O desempenho de hoje é reprovado, Xiao Xiaobao concluiu com um ar de velho. Su Mengting ouviu, pisoteando de raiva, mas impotente. Quando havia assim, a reclamação que eu tinha por ter sido demitido por ela já havia desaparecido. Até achei um pouco fofa. Qin Feng não estava disposto a sair assim. Ele voltou com capital. Desta vez, ele não se envolveu mais naquelas perseguições vazias, mas usou diretamente. Ele contatou uma empresa de investimento externa para adquirir maliciosamente todas as terras e florestas da aldeia a um preço muito superior ao de mercado. Seu plano era simples: transformar este lugar em um resort privado de luxo. Expulsar todos os moradores originais, incluindo eu. Ele queria usar esse método para me forçar a sair, para forçar Su Mengting a voltar para ele. Lin Zhou, você não gosta do campo? Vou comprar este lugar e depois incendiá-lo, para ver se você ainda gosta. Qin Feng estava parado na porta do meu quintal com uma expressão grotesca. A tentação do dinheiro é enorme. Muitos aldeões começaram a vacilar. Seus olhos em mim não eram mais de gratidão, mas de queixa e insistência. Pequeno Lin, o preço que o presidente Qin está oferecendo é algo que não ganharemos em toda a nossa vida. Considere fazer algo bom para todos nós. Vamos nos mudar. Pela primeira vez, estou numa situação verdadeiramente difícil. Subestimei a feiura do capital e superestimei a estupidez da natureza humana. Quando estava prestes a não suportar a pressão, Su Mengting agiu. Ela não me consultou e usou diretamente seus próprios recursos e conexões. A empresa de investimento sob sua gestão derrotou diretamente o plano de aquisição de Qin Feng com uma força desafiadora. Além disso, ela encontrou evidências de operações ilegais dentro da empresa de Qin Feng. Uma carta de denúncia fez com que os departamentos relevantes interviessem na investigação do plano de Qin Feng. Desmoronou da noite para o dia. No confronto final, Qin Feng apontou para mim com raiva. Su Mengting, você está louca? Você está realmente se opondo a mim por causa de um funcionário que você demitiu? Su Mengting ficou na minha frente, bloqueando. A voz dela estava fria como a corrente de ar da Sibéria. Eu o demiti porque não queria que ele fosse enganado por um canalha desprezível como você. Originalmente, foi o informante que você plantou que vazou as informações do projeto de Shenxi. Você queria incriminá-lo. Eu assumi todos os riscos sozinha e então o demiti para protegê-lo. O talento dele não deveria ser desperdiçado para brincar com vocês nesses truques sujos. Eu estava atrás dela, do lado de fora da porta, ouvindo tudo isso. Uma tempestade surgiu em meu coração. Então era assim. Aparentemente, o que eu pensava ser ingratidão era, na verdade, proteção sacrificial. A traição que eu sempre imaginei era, na verdade, a proteção desajeitada dela. Qin Feng foi completamente derrotado. Ele foi embora envergonhado. Naquela noite, Su Mengting finalmente me confessou a história de vida de Xiao Xiaobao. Su Mengting se apresentou quando todos os parentes estavam se esquivando de suas responsabilidades e realizou os procedimentos de adoção. Eu não sei como ser uma boa mãe. Eu só sei como dar a ele a melhor vida material do meu jeito. Ele me olhou. O gelo em seus olhos derreteu completamente, deixando apenas exaustão e fragilidade, assim como eu no passado. Eu também não sabia como manter alguém que eu queria manter. Eu só sabia como usar o que eu pensava ser bom para ele para afastá-lo. Todos os mal-entendidos. Neste momento, tudo se revela, e eu olho para esta mulher à minha frente, que se despiu de toda a armadura e expôs seu coração mais vulnerável para mim. Meu coração está cheio de emoções, a choque, a emoção, juntamente com as lágrimas que caem. Su Mengting, de agora em diante, você não precisa mais suportar tudo sozinha. A crise foi resolvida, mas Su Mengting e eu entendemos que a aparição de Qin Feng também expôs o dilema do desenvolvimento da aldeia. Apenas confiar na agricultura primitiva. É impossível enriquecer verdadeiramente os aldeões. Devemos encontrar uma nova saída. Vamos unir forças, eu disse a Su Mengting. Ela olhou para mim. Uma luz reacendeu em seus olhos. Ok, decidimos, para esta aldeia, criar um plano de desenvolvimento verdadeiramente viável sob medida. Eu me tranquei no quarto.
Passei várias noites em claro, confiando em todas as habilidades de design que acumulei de vidas passadas e presentes. E meu conhecimento de cada centímetro desta aldeia. Fiz um grosso plano de desenvolvimento de turismo cultural e ecológico para o campo, incrivelmente realista. O plano não tem conceitos falsos e grandiosos. O que existe é a experiência prática da fazenda. Deixar as crianças da cidade reconhecerem como os vegetais são cultivados. O que existe é um restaurante ecológico com fogão de barro, usando os ingredientes mais frescos para fazer a culinária rural mais autêntica. O que existe é a transformação de casas antigas em pousadas temáticas, cada uma com um tema diferente. Há também uma cooperativa de artesanato. Transformar o artesanato dos idosos da aldeia em produtos que podem ser vendidos. Cada detalhe considera totalmente a situação real da aldeia e os interesses vitais dos aldeões. Entreguei o plano para Sumente. Ela leu com extrema atenção, noite após noite, palavra por palavra. Depois de terminar de ler, ela levantou a cabeça, com um olhar inconfundível. Apreciação e emoção. Linzou, este plano é melhor do que qualquer relatório que você já tenha entregue na empresa. Não, é melhor do que qualquer proposta de desenvolvimento turístico que eu já tenha visto. É melhor. Nossa cooperação começa oficialmente. Temos a divisão de trabalho mais perfeita. Eu sou responsável por comunicar e explicar os planos aos moradores da vila. Responsável pela implementação de todos os projetos, transformando desenhos em realidade. Sumentin é responsável por conectar recursos externos, lidar com todos os processos de aprovação responsáveis e fornecer o apoio financeiro mais forte. A ex-presidente Iceberg agora se senta pacientemente no comitê da aldeia e usa a linguagem mais simples para explicar aos tios e tias o que é participação nos lucros. E eu, este desperdício de dinheiro que só quer ficar deitado, também reacendeu o espírito de luta. Nós dois, um em casa, um fora, cooperando perfeitamente. Descreva esse tipo de jogo de capital puro. Sob a nossa combinação de sentimento e força. Parece frágil. Na conferência da aldeia para o lançamento do projeto, Sumentin estava na frente do palco. Ele não usava terno sob medida, apenas um simples traje esportivo. Ele prometeu solenemente aos centenas de olhos abaixo do palco que todos os lucros do projeto serão usados prioritariamente para melhorar a vida dos moradores da aldeia e a construção pública da aldeia. Ele avançará e se retirará com todos. Eu estava ao lado dele, observando-o cercado pelos olhares confiantes dos aldeões. Nós sorrimos um para o outro. Tudo está dito. Suming também se retirou completamente da frivolidade da segunda geração rica durante este processo. Ele se tornou meu braço direito. Ele me segue todos os dias no canteiro de obras, correndo para frente e para trás, bronzeado, mas cheio de energia. O projeto foi lançado. O rugido das escavadeiras substituiu a tranquilidade do passado, mas desta vez, nos rostos de todos, há um sorriso de esperança. Esta pequena aldeia adormecida está experimentando uma vitalidade sem precedentes. E tudo isso é criado por nós juntos. Na noite em que o projeto começou a dar frutos, a aldeia realizou um grande banquete de celebração. Toda a aldeia estava imersa em um oceano de alegria. Os aldeões espontaneamente montaram um banquete de mesa longa. O banquete de água corrente se estendia do início ao fim da aldeia. Eu e Sumentin, sem dúvida, somos o foco de toda a audiência. Os aldeões se revezam para vir e segurar tigelas de vinho, dizendo as palavras de agradecimento mais simples, mas também mais sinceras. Gerente Lin, Gerente Su. Se não fosse por vocês, como teríamos uma vida boa hoje? Eu bebo uma tigela para vocês. Pela primeira vez, Sumentin não rejeitou essa cena animada. Ele segurou a taça de vinho. Embora estivesse bebendo suco, suas bochechas já estavam coradas de um belo rubor, depois de algumas rodadas. A atmosfera era chocante. Xiao Xiaobao bebeu um pouco de suco, talvez estivesse ficando tonto. Anunciando em voz alta, Tio Lin, você no futuro será meu pai? A inocência infantil não tem limites, e o local ficou em silêncio instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para mim e Sumentin. O rosto de Sumentin estava vermelho como se fosse sangrar. Ele ficou ali desamparado, como uma criança que fez algo errado. Antes que eu pudesse dizer algo para aliviar a situação, ele de repente pegou minha mão. Venha comigo. Ele me puxou, fugindo da multidão animada. Caminhamos até a margem do rio, onde o vento da noite de verão trazia uma pitada de frescor. O rio refletia o céu cheio de estrelas. Ele soltou minha mão e respirou fundo algumas vezes.
como se estivesse tomando uma grande decisão. Então, ele tirou um documento de sua bolsa e me entregou. Não era um PPT, mas um contrato bem encadernado. Eu peguei, confuso. Abri, sob a luz do luar, vi as grandes letras na capa. Acordo de parceiro vitalício. Fiquei atordoado. Abri a primeira página. Primeira parte, Sumentin. Segunda parte, Linzou. Conteúdo da cooperação. Viver juntos, compartilhar alegrias e tristezas, enfrentar juntos as tempestades. Prazo da cooperação, uma vida inteira. Responsabilidade por quebra de contrato, não permitido. Virei página por página. A segunda parte é responsável por cozinhar, mas a primeira parte deve lavar a louça. Pelo menos 3 vezes por semana. Se as duas partes brigarem, a segunda parte deve se desculpar primeiro. Mas a primeira parte deve perdoar a segunda parte em 5 minutos. Olhei para essas cláusulas. E não pude deixar de rir. Sumentin olhou para mim nervosamente, apertando firmemente a bainha de sua roupa. Eu não vou dizer aquelas coisas agradáveis. A voz dele estava tremendo ligeiramente, mas este contrato, cada palavra, é séria. Ele levantou a cabeça, olhando para mim com olhos ardentes. Linzou está disposta a assinar? Essa mulher. Até a confissão foi feita da maneira de negociação comercial mais familiar para ela. Teimosa, mas sincera a ponto de doer no coração. Eu ri. Guardei cuidadosamente aquele contrato, coloquei no bolso, como se estivesse colecionando um tesouro. Então dei um passo à frente, pela primeira vez, ativamente. A abracei. Seu corpo endureceu instantaneamente. Sussurrei em seu ouvido, Presidente Su. Antes de assinar um contrato tão importante, seguindo o processo, não deveríamos primeiro verificar a mercadoria? Ela ainda não reagiu. Verificar a mercadoria? O que significa? Já inclinei a cabeça e beijei seus lábios. Sob a luz da lua, à beira do rio, nos abraçamos apertado. Não muito longe, no meio dos arbustos, 2 pequenas cabeças espreitavam, Xiao Xiaobao e Suming. Cada um segurando um bastão de luz prateado, fizeram um grande sinal de coração para nós. 1 ano depois, nosso projeto de turismo cultural ecológico Língua Xianshuan explodiu completamente, tornando-se um ponto de encontro super popular nas redes sociais. A antiga aldeia montanhosa silenciosa agora está cheia de turistas. Linzou tornou-se o responsável geral por este projeto, o verdadeiro chefe. Sumentin, por sua vez, tornou-se a chefe esposa. Ela entregou os assuntos diários da empresa a um gerente profissional. Ela passa a maior parte do tempo no campo, chamando isso de inspecionar o trabalho, mas na verdade é apenas para acompanhar. Xiao Xiaobao brincando. Eu, vestindo roupas casuais e um chapéu de palha, estava instruindo os turistas a colher tomates no campo. Esta senhora, pegue aquele que está bem vermelho, aquele é doce. Quando levantei a cabeça, vi Sumentin com Xiao Xiaobao. Ele veio na minha direção, vestindo uma simples camiseta branca e jeans. O sorriso no rosto era uma doçura que eu nunca tinha visto antes. Senhor Lin, está ocupado. Ele brincou comigo. Entreguei a cesta que estava na mão para ele. Senhora Su, chegou na hora certa. O pequeno Og da recepção tirou o dia de folga hoje. Você pode ir ajudar e cobrir o turno. Uma vez, no mundo dos negócios, a fria e poderosa CEO de sucesso agora está sendo mandada por mim para fazer o trabalho de registro na recepção, mas não está nem um pouco irritada. Ela revirou os olhos para mim, pegou na mão de Xiao Xiaobao e foi obedientemente. Olhei para as costas dela, e o sorriso no canto da minha boca não conseguia ser escondido de jeito nenhum. Suming agora também se tornou uma pequena celebridade do nosso projeto. Ele é responsável pela promoção e transmissão ao vivo. Com aquele rosto bonito, todos nós sabemos. Você ainda era um funcionário da empresa da senhora Su há 1 ano, mas agora você a está gerenciando. Quais são seus sentimentos? A pergunta do repórter era um pouco traiçoeira. Virei a cabeça e olhei para longe. Sumentin estava agachada no chão, limpando gentilmente o rosto suado de Xiao Xiaobao. O sol brilhava sobre ela. Quente e bonito. Retirei meu olhar e olhei para a câmera. Sorri. Não tenho nenhum sentimento especial. Afinal, o poder financeiro da nossa família ainda está firmemente nas mãos dele. Então, fazendo as contas, eu vou passar a vida trabalhando para ele. Longe. Sumentin ouviu minhas palavras. Ela levantou a cabeça e olhou para mim. Sob a luz do sol, os cantos da boca dela se ergueram em
Uma curva de felicidade e ternura que nem ela mesma havia percebido. O sol se pôs. Terminei meu trabalho e, junto com Su Mengqin, dei as mãos a Xiao Xiaobao. Caminhando no cume dourado do campo. Atrás de nós está o reino campestre que construímos juntos. Galinhas e cães latindo, fumaça ondulando. De repente, acho que voltar no tempo e viver outra vida. Em um set de filmagem também parece muito bom. Especialmente trabalhando para uma chefe como essa.